Olá, quinto ano. Na aula o tio mostrou, né, para vocês um pouco do game que o tio fez, certo? Mostrou todos os movimentos, a gente viu variáveis, viu movimento, viu um pouco de aparência, né? E agora aqui a gente vai exercitar, o que a gente viu na aula, certo? Então vamos lá. Vamos lá, ó. Vamos só rever aqui o código do tio, certo? No código a gente fez esse jogo, né? Desenvolveu esse jogo aqui, esse game, certo? E no código, o que o tio fez? O que o tio trabalhou? O tio trabalhou com muito movimento, né? Estrutura de condição, que é se, então, certo? O tio trabalhou com estrutura de condição. E com sempre, né? Que é as repetições, a gente chama de laço de repetição, certo? O evento que o tio trabalhou mais foi só o quando a bandeira verde for pressionada, certo? Que o que diz? Quando eu startar meu jogo, inicie todos os movimentos que tiver abaixo, né, do bloco de código. A gente já sabe que essa programação que é orientada a bloco, toda a programação vai ser de cima para baixo, certo? Então vamos lá. Eu disse assim, sempre, né? Tem toda uma lógica por trás, sempre. Então sempre vai haver uma repetição longa, né? Uma repetição longa com vários blocos dentro dela, né? Sempre que for executada alguma coisa e vai ser executado o que? O se. Se, aí ele adiciona a tecla, eu adiciono a tecla lá nos sensores, né? Eu adicionei a tecla W e pressionando. Então eu faço uma pergunta: a tecla W está pressionada? Se estiver pressionada, ele executa todo isso aqui, certo? Se não estiver pressionada, ele não vai executar nada, tá bom? Então eu fiz a mesma coisa para os outros, certo? Eu orientei, o tio orientou a tecla W ao eixo Y, né? O tio orientou ao eixo Y por quê? Porque W, no nosso jogo, o personagem vai para cima, né? Ele vai atrás da bolinha lá em cima, certo? Então o tio orientou, né, ao eixo Y, certo? Se eu precisasse que o personagem fosse para frente, exemplo A, vamos supor para trás, né? O tio orientava da seguinte forma: o tio orientava ao eixo X, né? Como se fosse um plano cartesiano, e dava um número negativo, no caso menos 10, para ele ir para trás, certo? Do mesmo jeito, mais, né, indo para frente, tá bom? Então, é um código um pouco extenso, né, digamos assim, mas eu creio que na aula deu para pegar bem, certo? Deu para a gente ver detalhadamente como é, tá bom? Aqui embaixo, ó, aqui embaixo, bem aqui na letra D, né, que é para ir para frente, para a direita, no caso, o tio fez a mesma coisa, orientando ao eixo Y e botando positivo, né? Porque o positivo indica que o personagem vai para frente, certo? Esse aponte para a direção de 90 é para o personagem sempre se orientar que ele está indo para frente, né? Então ele aponta no eixo X, anda 10 blocos para frente, sempre adicionando 10 blocos para frente, apontando para a direção de 90 graus positivo, e ele define essa rotação. E o que é isso, tio? Se define essa rotação? Essa rotação é para quando eu clicar na tecla esquerda ou direita, o personagem ele virar o corpo, né? Então, ele só vai para um lado, tio. E agora? Eu clico no botão esquerdo. Se eu tiver esse bloco de código, defina o estilo de rotação para a esquerda, ele se movimenta para a esquerda, né? Então esse bloco de código é para fazer o movimento, certo? Pronto, agora o tio vai mostrar aqui o outro personagem, certo? A gente tem dois personagens, né? Que é o jogador número 1 e o jogador número 2. O jogador número 2, ele segue o mesmo raciocínio de bloco de código do jogador número 1, certo? O mesmo raciocínio, não muda nada. Pode mudar só que aqui, ó. Quando eu orientar ele, né, nos sensores, que eu digo a tecla X está pressionada, eu digo a seta, né? A seta para cima está pressionada. Se sim, ele vai executar o bloco de código, que é adicione 10 passos no eixo Y, que é para ir para cima, e se tocar na borda, ele volta para trás, né? Que é para quando ele tocar na borda, ele não passar. Que a gente fez uma animação uma vez e o urso estava passando da borda, né? O urso estava indo embora da tela.
Então, desse jeito aqui, ele não vai se embora, certo? Então, ele fica na nossa tela. A gente agora vai para a bola, né? Para a bolinha, que é a mais importante, né? Que fica azul a bola. Então, clicando na bola, a gente tem um bloco de código um pouco diferente, né? Na aula, a gente viu mais aprofundado o que era cada coisa aqui, certo? Mas aqui a gente já chega no segmento das variáveis, né? E vocês podem perceber que sempre tem o quando a bandeirinha verde for pressionada, que é a ação de executar, de iniciar o nosso bloco de código, certo? Então eu digo aqui, ó, quando for clicada a bandeirinha verde, sempre deslize a bolinha aleatoriamente. Então a bolinha vai estar sempre executando aleatoriamente para todo lado da tela, para os personagens atrás. Aí eu botei de novo, quando for clicado, mude o tempo, porque a gente criou uma variável tempo, ó, deixa eu mostrar aqui. A gente criou uma variável tempo aqui, ó. Tempo ela armazena um valor, certo? Então tempo aqui, ó, mude variável tempo para 30. Então quando for clicado na bandeirinha verde, vai mudar a variável tempo para 30, né? Então tempo vai valer 30 segundos, certo? E vocês podem ver que quando eu executo aqui, ó, 30 segundos, né? E vai diminuindo, certo? Aqui embaixo diz sempre, né? Que a gente viu bastante esse sempre, certo? Então sempre espere 1 segundo e adicione -1. Ah, tio, mas o que é isso? Eu não tô mais entendendo é nada. Tá confuso. Esse código tá confuso, certo? Ele diz assim, ó. Quando for pressionada a bandeirinha verde, mude a variável tempo para 30 segundos. Peguei a variávelzinha tempo, mudei para 30 segundos e mandei ele sempre esperar 1 segundo para a variável tempo, né? Sempre espere 1 segundo e adicione -1 a tempo. Então ele diz, ó, sempre que iniciar, o tempo vai valer 30 segundos. E eu vou tirar sempre -1 segundos, né? Então eu vou tirando 30, 29, 28, 27, 26. Então sempre o tio vai diminuindo 1 segundo, certo? Por isso que tem esse espere e esse adicione -1 a tempo, para diminuir, certo? Aí aqui, ó, se tempo, o tio adicionou um operador de igualdade, né? Dentro da condição se, a gente viu na aula mais aprofundado, certo? Então vocês sabem que o se é um operador de condição, né? Então se eu adicionei o operador, se tempo for igual a 0, então pare tudo. Então quando o tempo chegar a 0, vai parar tudo. Não importa o que seja, quantos pontos estejam, quem for o ganhador, mas vai parar, certo? Então nosso game ficou assim, né? Bem dinâmico, certo? Dá para se divertir bastante. E é isso, certo? O vídeo de casa seria esse, mais pra gente rever, né? E ver como o nosso game ficou no final, certo? Próxima semana o tio tá com vocês de novo. Tchau, tchau.